Olá a todos, muito obrigado pelo convite para participar do encontro dos Hemocentros. Agradeço especialmente a CSL Vifor, que está patrocinando essa palestra corporativa, e a mim cabe apresentar para vocês avanços em PBM e estratégias para implementação. Meu nome é César de Almeida Neto, eu sou médico hematologista e hemoterapeuta, professor livre-docente da disciplina de Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Departamento de Coletas Externas, de Aferes da Fundação ProSangue e presidente da mesa diretiva do Brasil da Sociedade Ibero-Americana de PBM. Então, nessa palestra, nós vamos ver uma visão geral sobre o que é o PBM, então, vamos descobrir o que é o PBM, né? E vamos também ver novos estudos que foram lançados nos últimos anos que impactam essa estratégia. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Bom, quando nós pensamos num paciente com anemia, com hemorragia e com uma coagulopatia, o que nós pensamos em fazer? Então, em geral, a gente aprende na faculdade, na residência, que a gente vai fazer uma transfusão de sangue. Então, por isso que as transfusões, atualmente, são um dos procedimentos mais frequentes no mundo todo. Então, nos Estados Unidos, se estima que cerca de 12% dos pacientes hospitalizados recebem uma transfusão. E o PBM justamente vem para quebrar esse paradigma, porque ele vai buscar diagnosticar a anemia e tratá-la de uma maneira adequada, minimizar as perdas hemorrágicas dos pacientes, se ocorrer uma coagulopatia, também tratar essa coagulopatia e, se necessário, usar transfusão naqueles casos que sejam estritamente necessários. Então, o PBM não é só uma questão de uso racional de sangue, é um cuidado geral do paciente. Então, as sociedades de PBM definem o PBM como uma abordagem sistemática, baseada em evidências, porque são sempre estudos randomizados, estudos com score de propensão, e centrada no paciente para melhorar os resultados desses. Sempre buscando gerenciar e conservar o próprio sangue do paciente. Então, o nosso sangue sempre é o melhor sangue para a gente. Então, isso é um conceito muito importante. E, ao mesmo tempo que a gente promove a segurança e o empoderamento do paciente. Por quê? Porque o paciente também faz parte das decisões. Então, nós vamos estar conversando com os nossos pacientes sobre as decisões, como abordar a anemia, a coagulopatia ou a necessidade de uma reposição. Então, com isso, o PBM leva uma mudança da cultura médica. Antes, a gente tinha uma cultura só baseada em correção da hemoglobina. Então, o indivíduo estava com hemoglobina baixa, eu dava uma transfusão de sangue e corrigia a hemoglobina dele. Esse é um modelo que, atualmente, não é o modelo ideal. O modelo ideal é um modelo de atenção total focado no paciente. Então, a gente vai diagnosticar anemia, tratar anemia. Se tiver uma coagulopatia, a gente vai tratar também, e a gente vai realmente só usar a transfusão para aqueles pacientes que realmente necessitam, que venham se beneficiar da transfusão. Tudo isso baseado em evidências. Então, do ponto de vista didático, nós podemos dividir o PBM em 3 pilares. Então, o primeiro pilar que busca a detecção precoce da anemia e deficiência de ferro. Então, a gente vai otimizar a massa eritrocitária do paciente. O segundo pilar, a gente vai buscar diminuir a perda sanguínea e o sangramento, seja através de coletas de amostras excessivas, seja através de procedimentos cell-saver, quando esteja disponível, e a gente vai minimizar a perda sanguínea e o sangramento. E o terceiro pilar do PBM, que busca a otimização dos recursos através da transfusão, então a gente vai otimizar a reserva sanguínea fisiológica dos pacientes, adotando gatilhos restritivos quando seja possível. Então, vendo um pouquinho sobre o primeiro pilar, revendo o reconhecimento e tratamento precoce da anemia, então é importante a gente lembrar que a anemia acomete 1/4 da população mundial. Ela é sempre uma condição patológica, então qualquer tipo de anemia é uma doença, e ela é 100 vezes mais prevalente que o câncer. Ela não é normal em nenhuma faixa etária e geralmente se associa a múltiplas causas. A deficiência de ferro é a principal causa de anemia, na maioria dos pacientes. E para ficar mais fácil o diagnóstico de anemia, a própria Organização Mundial da Saúde definiu que, pelo valor da hemoglobina, a gente vai diagnosticar a anemia. Uma hemoglobina menor que 13 para homem, 12 para mulheres e 11 para gestantes, já é uma anemia, a gente já tem que identificar a causa e tratá-la de uma maneira adequada.
No pré-operatório, a anemia ela ocorre até em 40% dos pacientes, sendo que dependendo da cirurgia, ela pode ser mais ou menos frequente, como, por exemplo, na cirurgia geral, em torno de 39%, cirurgia cardíaca, 26%, cirurgia ginecológica, 24%. E quando a gente pensa nos 3 pilares do PBM, de onde que saíram esses 3 pilares? Como que foi reconhecida a importância desses 3 pilares? Pela tríade de fatores de riscos independentes para aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes cirúrgicos. Então, a hemorragia aumenta o risco de deficiência de ferro e anemia, a anemia aumenta o risco de levar uma transfusão, e a transfusão, se for feita só para corrigir uma hemoglobina, talvez ela possa levar a um aumento do risco de ocorrer mais hemorragia. Além dos eventos adversos da transfusão que nós já conhecemos, existem eventos indiretos, como a imunomodulação negativa, como a maior tempo de permanência hospitalar do paciente que recebe transfusão, como também, muitas vezes, o aumento da morbidade e mortalidade devido ao aumento das transfusões. Então, a gente não sabe se quem recebe mais transfusão é porque está mais doente e está um quadro mais grave, ou se você, dando muitas transfusões, você pode levar aquele indivíduo a um quadro mais grave, a um aumento da sua morbidade e mortalidade. Mas a gente sabe que a anemia no pré-operatório, ela impacta negativamente a recuperação dos pacientes. Então, ela aumenta o tempo de internação, aumenta a probabilidade de infecções, a probabilidade de falha renal, a probabilidade de mortalidade e o aumento de transfusão quase 3 vezes. O indivíduo que já vai anêmico, a chance dele receber uma transfusão na cirurgia é 3 vezes maior. Evidentemente, porque ele vai ter uma perda, ele já não tem uma reserva sanguínea adequada, então a cirurgia vai ser um fator de risco para piora da anemia. Então, a Sociedade Norte-Americana de PBM, ela recomenda o seguinte, que a gente não proceda a uma cirurgia para um paciente quando ele tem sem antes ser investigado uma anemia, uma causa da anemia, essa não seja corrigida numa cirurgia eletiva. E que a gente deve deixar as transfusões para aqueles pacientes que realmente necessitam numa situação de emergência. Ou seja, vamos pensar que a gente tem uma mulher que vai fazer uma cirurgia de mioma. Em vez de você simplesmente interná-la, passar 2 bolsas de hemácias e operá-la na manhã seguinte, você deve prepará-la, cuidar da anemia, levar essa paciente com uma hemoglobina normal, e assim você não vai precisar das transfusões e você também não vai aumentar nem a morbidade nem a mortalidade dessa paciente. Além disso, vai economizar os componentes sanguíneos que são tão difíceis de obter, porque vem de doações de sangue, é um recurso finito, e, além disso, é um recurso que é caro, né? Então, às vezes, a gente não tem a remuneração que realmente seria necessária por aquelas bolsas de hemácia, de plasma, de plaquetas, mas a gente sabe que é um recurso caro. E também o Consenso de Frankfurt, corroborando o que foi dito anteriormente, ele recomenda a detecção e tratamento da anemia pré-operatória com antecedência suficiente antes da cirurgia eletiva de grande porte e sempre fazer a suplementação de ferro, de B12, de ácido fólico naqueles casos que você tem uma deficiência de um micronutriente antes da cirurgia eletiva. Então, isso também vale para o paciente clínico. Então, o paciente clínico que está internado numa UTI ou hospitalizado, o ideal é você diagnosticar a causa da anemia e fazer o tratamento da causa da anemia. Então, vamos dizer, o indivíduo teve uma hemorragia digestiva, você trata a hemorragia digestiva, trata a deficiência de ferro que ele ficou, e você vai estar tratando esse indivíduo, e não simplesmente realizar transfusões. Aqui, só para lembrar que a anemia é a ponta do iceberg. Então, a gente muitas vezes só vê anemia, mas existe uma outra entidade que também leva à diminuição da qualidade de vida, leva a eventos adversos e leva também ao maior risco do indivíduo que vai para uma cirurgia de receber uma transfusão, que é a deficiência de ferro. Então, muitas vezes, o indivíduo não tem anemia, mas tem deficiência de ferro. E, para isso, a gente tem que lançar mão de um perfil de ferro, fazendo a saturação da transferrina e a ferritina. E a gente vai ver mais na frente como identificar os diversos tipos de anemia por deficiência de ferro. Então, quando a gente começa a suspeitar do paciente com anemia, a gente vai ver os seus sinais e sintomas, as possíveis causas daquela anemia, principalmente em homens, hemorragia digestiva, homens adultos, em mulheres, hemorragias do trato genital e hemorragia digestiva em segundo lugar. Tentar
identificar essa causa da anemia, seja com colonoscopia, seja com endoscopia, ou o próprio exame clínico, que é super importante também, e a partir daí a gente vai lançar a mão dos exames laboratoriais. O mais simples, que é o hemograma, que a gente tem sempre à mão, então a gente vai ter hemoglobina por debaixo daqueles valores que eu mencionei. Se ocorrer uma deficiência de ferro, 70% das vezes ela é hipocrômica e microcítica, mas em 30% das vezes ela pode ser normo, tá? Reticulócito também é importante, porque ele vai nos dar uma noção de como a medula do indivíduo está funcionando. Então, se você tiver um aumento do reticulócito, a partir do momento que você fez o tratamento da deficiência de ferro, de B12, você pode acompanhar, você vai ver que seu tratamento está sendo eficaz, né? E também, se você tiver uma anemia hemolítica, você vai ter um aumento do reticulócito já no diagnóstico. Então, aqui no UpToDate, ele tem um algoritmo que é bem útil para diagnosticar os diversos tipos de anemia, baseado no volume corpuscular médio, o VCM. Então, em geral, quando ele é pequeno, você está diante de uma anemia por deficiência de ferro ou a talassemia. A diferença da anemia por deficiência de ferro e a talassemia, a gente olha o RDW, e a gente vai ver que o RDW na anemia por deficiência de ferro está aumentado, ou seja, as hemácias têm tamanhos muito díspares, e na talassemia elas são sempre pequenas, hipocrômicas microcíticas, então o RDW está normal. Quando a gente tem um VCM normal, a gente pode ter uma anemia da doença crônica, que também seria uma deficiência de ferro, porque não há uma mobilização do ferro dos estoques, e também não há absorção de ferro, mas a gente pode ter outras causas, como supressão da medula óssea, insuficiência renal, presença do sangramento, presença de hemólise. E quando a gente está frente a uma anemia com VCM alto, a gente vai pensar em deficiência de B12, ácido fólico, mieloma múltiplo, síndrome mielodisplásica. Então, assim, via de regra, esse seria o algoritmo. Então, falando da anemia por deficiência de ferro, que é a mais comum, que a gente realmente vai tratar na maioria dos casos. Então, a gente já identificou a anemia, hemoglobina por debaixo de 13 para homens, 12 para mulheres, 11 para gestantes. Se a gente tiver uma ferritina abaixo de 30, a gente vai ter uma anemia por deficiência absoluta de ferro, ponto. Então, isso é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Se a gente tiver presença da inflamação, a gente pode ter uma ferritina até normal ou até alta. E aí o exame que a gente vai ter que olhar é a saturação da transferrina. Então, se a ferritina estiver normal ou alta, não quer dizer que não possa ter deficiência de ferro, pode ter uma deficiência funcional de ferro. Aí nós vamos olhar a saturação da transferrina. A transferrina é aquela proteína que carrega o ferro até a medula óssea para ocorrer eritropoiese. Se ela não está saturada, está abaixo de 20%, significa que o ferro não está chegando ali. Então, pode ser que você tenha um mecanismo de inflamação que impede a absorção de ferro, impede a mobilização de ferro, e por isso o ferro não está chegando. Então, a gente está frente a uma anemia da inflamação quando a ferritina está normal, ou até um pouco aumentada, com saturação por debaixo de 20. Então, como que a gente vai tratar esses pacientes? Então, reconhecendo a deficiência de ferro, fazendo tratamento com ferro oral ou com ferro intravenoso, dependendo do caso, né? E a gente vai ver quais são as indicações. E, recentemente, foi publicado um manuscrito na Lancet também, mostrando um estudo que, para pacientes que vão para uma cirurgia, que você está em cima da hora, não deu tempo de você diagnosticar anemia, vale a pena você fazer um protocolo com ferro intravenoso, eritropoetina 40.000 unidades, e só fazer a transfusão baseado numa diminuição da saturação venosa capilar, abaixo de 65%, naqueles indivíduos com hemoglobina abaixo de 8. Então, esse protocolo, que é o estudo STOP, ele tinha um grupo controle, que não era feita essa intervenção. E ele mostrou o seguinte, que você, a longo prazo, você conseguiu que o paciente saísse de alta e depois de, mesmo até 30, 60 dias, ele mantivesse o nível de hemoglobina mais alto no grupo que recebeu essa intervenção do que naquele que não recebeu. A dúvida que eles sempre ficam é qual foi desses 3 agentes foi o mais importante para fazer que a hemoglobina ficasse mais alta comparado com o grupo controle. Então, a gente tem para aqueles pacientes que vão para cirurgia cardíaca, hoje em dia, essa possibilidade da gente utilizar esse protocolo, que é um protocolo novo e que se mostrou bastante eficaz.
No pós-operatório também, a gente tem alguns algoritmos de manejo, como esse que foi publicado por Munhoz e colaboradores. Então, se você tem um paciente que vai para uma cirurgia eletiva, ele tem uma perda sanguínea acima de 500 ml, provável, né? Ou que ocorra, e uma cirurgia com duração de 2 horas, o ideal seria você já verificar de antemão a hemoglobina e o metabolismo de ferro, quando seja possível. Se ele tiver uma anemia leve ou uma anemia moderada, você pode somente fazer a reposição de ferro no pós-operatório. Se ele tiver uma anemia grave, ou seja, abaixo de 8, e ele estiver assintomático, também fazer só a reposição com ferro intravenoso. E se ele tiver uma anemia grave, abaixo de 8, e estiver sintomático, aí você pode considerar uma transfusão. Então, esse é o algoritmo que o Munhoz propõe para o pós-operatório. Então, na maioria dos casos, a gente vai conseguir fazer o ferro intravenoso. Lembrando que para o paciente que está internado, principalmente no sistema de saúde privada, os convênios cobrem a aplicação do ferro intravenoso em alta dose quando esse paciente está internado. Como que a gente vai escolher entre tratamento com ferro via oral ou ferro venoso? Então, o ferro via oral, ele é barato, ele é bem disponível, mas ele vai demorar mais tempo. Você vai precisar, vamos dizer, tratou a causa da anemia, vamos dizer que se fosse uma hemorragia, você vai precisar de 2 meses para repor o ferro, para os níveis de hemoglobina, e mais 3 meses para repor os estoques. Então, por exemplo, num paciente que vai para uma cirurgia, você não tem essa possibilidade. Algum outro paciente que você possa repor mais, por um tempo mais prolongado, que não tenha uma anemia da inflamação, ou seja, uma deficiência absoluta de ferro, você pode lançar mão do ferro intravenoso. Desculpa, do ferro via oral. Mas quando a gente fala do ferro intravenoso, a gente vai pensar em usar naqueles pacientes que eu preciso de uma reposição mais rápida da hemoglobina, uma reposição mais rápida dos estoques, e que a gente, naquele paciente que tem uma anemia da inflamação. Então, doença inflamatória crônica, que é a liberação de epsidina, que bloqueia a absorção do ferro e bloqueia a mobilização do ferro dos estoques. Naquele paciente, por exemplo, uma mulher que tem perdas hemorrágicas muito grandes, então você repõe a hemoglobina, mas ela perde de novo, então você acaba repondo e perdendo, então você precisa fazer uma reposição mais rápida para levá-la para a cirurgia. Então, as indicações mais clássicas que a gente tem é intolerância e falta de resposta ou baixa aderência ao ferro via oral, que inclusive agora vai ter uma possibilidade, vai ser feito um PCD, APCD, para padronizar o uso do ferro intravenoso para esses pacientes no SUS, ferro venoso de alta concentração, quando a gente quer fazer uma correção rápida da anemia ou deficiência de ferro, quando a gente tem uma condição que diminui a absorção do ferro, como, por exemplo, doença inflamatória, quando você tem a liberação de epsidina congênita, que é uma coisa mais rara, né? Na insuficiência cardíaca, que o doente também está inflamado, na insuficiência renal crônica, doença inflamatória intestinal, no pré-operatório, quando você tem até 4 a 6 semanas antes da cirurgia, com ferro intravenoso, você consegue otimizar a hemoglobina. No pós-operatório, como a gente mencionou, na gestação a partir do 2º, 3º trimestre, principalmente se a gestante está chegando próximo do parto e tem anemia e deficiência de ferro. Após 34 semanas, você pode usar. Se ela também tiver uma intolerância ao ferro via oral, também você pode fazer o tratamento com ferro intravenoso. E quando você tem uma perda crônica de sangue difícil de manejar, que é aquele caso que eu expliquei de uma mulher que tem um sangramento uterino abundante. Os critérios de resposta ao tratamento, tanto com ferro via oral quanto intravenoso, seria a melhora do desaparecimento dos sintomas, que em geral ocorre na primeira semana, e um aumento da hemoglobina de 1 a 2 gramas, 3 a 4 semanas após o início do tratamento. Então, habitualmente, a gente tem a gente está acostumado a utilizar 2 tipos de ferro intravenoso, um que é a carboximaltose férrica, o outro o sacarato. Carboximaltose é um ferro de alta concentração, então, com 1 ou 2 administrações eu consigo repor, aumentar a hemoglobina e repor os estoques. O sacarato de ferro eu vou precisar, ao mínimo, se eu precisar repor 1 grama de ferro, eu vou precisar de 5 administrações, tá? Carboximaltose, ela vai direto para a medula óssea, então ela sobrepõe ao bloqueio da epsidina, e na medula óssea, pelos macrófagos que tem, o ferro vai ser liberado para uso. O sacarato, ele já tem uma parte que ele vai passar, que ele vai se ligar à transferrina para depois ir para a medula óssea, tá? Então, a carboximaltose, que é o ferro de alta concentração, que a gente acaba utilizando principalmente quando a gente
necessita uma correção rápida, né? Então, a gente utiliza essa tabelinha, podemos utilizar a fórmula de Ganzoni, mas na prática utilizamos essa tabela. Se a hemoglobina tiver maior ou igual a 10 ou menor que 10, de acordo com o peso do paciente, ele vai receber de 1.000 a 2.000 miligramas. Lembrando que podemos fazer no máximo 1.000 miligramas por semana, tá? Então é necessário que haja um equilíbrio para depois você fazer e não ficar ferro livre no soro. Não administrar via intramuscular, nunca. Isso é proibido aqui no Brasil. A infusão, a gente fala que são os 3/4, então você tem que ter um quarto, que seria um quarto que vai ser sob supervisão médica. Pode ser um ambulatório de infusão, pode ser um quarto de hospital, então você vai ter um quarto de litro de soro, você vai fazer em 250 ml. E você vai fazer em 1/4 de hora também, 15 minutos, no mínimo, né? Você pode fazer de 15 a 30 minutos. Não fazer mais que 30 minutos, porque se você deixa mais que 30 minutos, o ferro ele se solta daquela camada de carboidrato que ele tem, ele vai ficar no soro, e esse ferro livre que vai ser tóxico, que leva a mais eventos adversos. Então, de 15 a 30 minutos, lembrando dos 3/4. Quando a gente vai comparar carboximaltose e sacarato, então, carboximaltose a gente pode repor até 1.000 miligramas por semana, e o sacarato 200 miligramas por dia, no máximo 3 vezes por semana, então segunda, quarta e sexta. Então, eu vou precisar pelo menos 5 administrações que eu vou fazer ao longo de 10 dias com sacarato. Carboximaltose para 1.000 miligramas, num dia só eu consigo. Então, a aderência do paciente é maior, ele vai uma vez só no ambulatório ou no hospital. A gente tem até alguns lugares aqui no Brasil que, às vezes, o paciente tem que ficar internado para receber a reposição de ferro. Ele vem do interior, é uma situação um pouco mais complexa. Então, os custos acabam aumentando muito para você fazer a reposição com sacarato férrico. Você dispondo da carboximaltose, você vai conseguir repor mais rapidamente e deixar o leito livre para outros pacientes que precisem. Os eventos adversos são raros, eles podem ocorrer, 1 para 20 mil eventos graves. Os mais frequentes são hipersensibilidade, ocorre em torno de 1,9%, 2%, náuseas, hipertensão arterial, o flushing, que é aquele vermelhão, que ele fala, estou me sentindo mal, caiu minha pressão, e dá o vermelhão. Então, em geral, a gente tem que dar um Trendelenburg, depois de 5 minutos, 5 a 10 minutos, se ele já está recuperado, a gente pode continuar com infusão mais lenta. Hipofosfatemia transitória naqueles pacientes, principalmente que recebem múltiplas doses, então, sempre lembrar de monitorar o fosfato para esses pacientes, tá? Tonturas, e ele é contraindicado nos pacientes com hipersensibilidade, anemia não causada por deficiência de ferro, ou quando há sobrecarga de ferro ou defeitos na sua utilização. O transtorno na utilização de ferro. Bom, agora a gente passando para o segundo pilar, que é minimizar as perdas sanguíneas. Então, hoje em dia, dentro do possível, a gente vai buscar fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Então, é algo que tem sido discutido na maioria dos congressos, quando possível, utilizar as cirurgias robóticas, as cirurgias por videolaparoscopia, que já são bem acessíveis até no Sistema Único de Saúde. A recuperação intracelular também, por meio da chamada cell saver, ela é importante, principalmente quando há uma possibilidade de perda de um volume sanguíneo que seja mais do que o volume de 2 hemácias, tá? Lembrar sempre que a gente não pode utilizar a cell saver quando há risco de disseminação de infecção de células neoplásicas, tá? Então, a gente vai usar naquilo que a gente chama de cirurgias limpas, ou seja, cirurgias ortopédicas, artrodese de coluna, uma cirurgia ortopédica eletiva, que não haja nenhuma contaminação, nas cirurgias de transplante de fígado, e assim por diante. Então, sempre tem que possível utilizar cell saver. Eu sei que no Hemócio o pessoal tem uma equipe muito boa de cell saver e que faz um trabalho fantástico, e com isso você consegue diminuir as transfusões dos pacientes. Então, alguns pacientes também se beneficiam da hemodiluição normovolêmica, na qual você vai fazer uma retirada de um volume sanguíneo do paciente. Você pode tirar duas unidades de massa, 1, 2 ou 3, dependendo do caso, né? Então, em geral, o paciente, é melhor que ele já venha com uma hemoglobina mais otimizada, você vai tirar essa transfusão no pré-operatório, você vai repor com expansores, e no final da cirurgia você vai dar aquelas bolsas de volta. Então, aquele sangue que ele vai perder durante a cirurgia vai ser um sangue com uma perda de hemoglobina menor. Tá? Então, isso é necessário também que haja um protocolo para isso. O manejo da coagulação é importante, principalmente a gente lembrar da pirâmide da coagulação. Então, quando a gente tem um sangramento, a maioria das vezes é devido a problemas na hemostasia cirúrgica.
A gente pode também ter pré-condições, como o pH do paciente, ele está numa acidose, a deficiência de cálcio, hemoglobina baixa, uso de medicamentos, que a gente vai ver bem à frente, e daí para cima, realmente, que a gente vai ter distúrbios da coagulação, que eles são mais raros na nossa pirâmide. Então, lembrar de você corrigir a coagulação de acordo com a causa, e não simplesmente repor plasma, tá? Então, isso não vale. Então, a gente tem que realmente diagnosticar o porquê que a gente vai estar repondo e como que a gente vai estar repondo para cada paciente. Lembrar também de diminuir o risco de perda nos pacientes que estão em UTI. Então, em UTI, um paciente que ele está depois de 7, 8 dias, a chance dele de receber uma transfusão é muito grande, porque todo dia colhe uma rotina de manhã, de amostras de manhã, de tarde, de noite, com 6 tubos, por exemplo. Ele já tem outras comorbidades, ele pode ter uma mielossupressão, baixa ingestão de ferro pela alimentação, a própria hemorragia, intervenções terapêuticas como passagem de catéteres, tudo isso leva a perda sanguínea e leva a anemia. Então, como eu falei, depois de 7 dias, 70% dos indivíduos acabam recebendo transfusão, tá? Muitas vezes eles já ingressam, quase 60% deles já ingressam com anemia numa UTI. Então, um dos pontos que a gente vem lutando bastante para conscientizar os colegas é personalizar as rotinas de coleta de amostra, então não utilizar rotinas iguais para todos os pacientes, aqueles que talvez precisem uma vez por dia fazer uma rotina só. E outra coisa, dentro do possível, usar tubos pediátricos para coleta de amostras. Então, a gente tem o estudo Stratos, que foi lançado no ano passado, que eles utilizaram tubos pediátricos, eles mostraram que com isso os exames foram fidedignos, e eles conseguiram economizar 10% de transfusão de glóbulos vermelhos. Isso pode parecer pouco, mas quando você pega, por exemplo, o número total de transfusões que você faz no mês, por exemplo, às vezes no complexo HC a gente faz até mais de 10 mil transfusões por mês, então a gente estaria economizando 1.000 transfusões por mês, principalmente para esses pacientes de UTI. Então é bastante, tá? Então lembrar dos resultados do estudo Stratos, que foram bem interessantes nesse ponto. Das medicações, como eu mencionei, então, a aspirina em geral não é um grande problema para coagulação, inclusive o cardiopata que está tomando aspirina pode ir para a cirurgia sem precisar que seja suspendido, mas alguns outros a gente vai ter que suspender de 3 a 7 dias, principalmente muito cuidado com o Ticlid e o Plavix, né, o que é o clopidogrel, a ticlopidina, tá, porque isso pode aumentar muito o risco de sangramento, até em exames como a colonoscopia, que você precisa fazer uma biópsia de um pólipo, alguma coisa assim. Os anticoagulantes orais, que tem sido muito usado, então nos Estados Unidos, por exemplo, 7 milhões de pessoas utilizam anticoagulantes orais, sendo que a maioria dessas pessoas são pessoas mais velhas e que são pessoas mais suscetíveis a ir para uma cirurgia. Então, em geral, tirando a dabigatrana, né, a gente suspendendo 1 a 2 dias antes da cirurgia, a gente resolve essa questão, tá? Se for uma cirurgia mínima, uma cirurgia de pele, alguma coisa assim, talvez até dê para ele ir para a cirurgia sem suspender, ou você suspende no dia. Se for uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia menor, 1 dia antes. Se for uma cirurgia maior, 2 dias antes. E você vai introduzir também 1 ou 2 dias depois, dependendo do tipo da cirurgia, quando já cessou hemorragia. Geralmente, a gente não aconselha fazer ponte com heparina de baixo peso molecular, tá? Então, a gente negocia dessa maneira. Se o paciente está tomando um dicumarínico, o procedimento é um pouco mais trabalhoso, às vezes você vai ter que suspender alguns dias antes, e você vai ter que estar fazendo um INR também algumas horas antes da cirurgia, para você ver se pode liberá-lo para a cirurgia ou não, tá? Bom, e os antifibrinolíticos, que são drogas que a gente usa para diminuir a chance do sangramento, que o estudo CRASH mostrou para os pacientes vítimas de trauma, quando a gente usa uma administração precoce, até 3 horas, do ácido tranexâmico, a gente diminui os riscos hemorrágicos e as transfusões do paciente de trauma. Isso também vale para as mulheres com hemorragia pós-parto, que o estudo Woman demonstrou. Agora, vejam bem, atualmente está tendo uma epidemia de uso de antifibrinolíticos sem que haja uma indicação precisa. Então, nesses 2 casos, também no sangramento de trato gastrointestinal, a menos de 1 hora, também existem evidências bem sólidas. Mas alguns outros casos, por exemplo, uma cesárea de rotina, você usar um antifibrinolítico, não diminuiu a chance do indivíduo receber transfusões, que era o endpoint primário desse paciente. E também não diminuiu a mortalidade materna
quando comparado com placebo. Por quê? Porque você só vai ter ação do antifibrinolítico quando você teve o coágulo e você teve a fibrinólise. É uma coisa muito básica, né? Mas infelizmente está sendo usado de rotina. Então, não deixa nem que tenha hemorragia e você ter a fibrinólise, para você evitar. Esse outro estudo também do uso do ácido tranexâmico nos pacientes que vão para uma ressecção de fígado em doenças malignas, foi publicado no JAMA recentemente, esse ano, mostrou também que, comparado com o grupo placebo, não houve benefícios do uso do ácido tranexâmico, muito pelo contrário, até aumentaram os eventos adversos, tá? Então, a gente tem que realmente ver as indicações precisas e os protocolos precisos para uso de antifibrinolítico. Um outro método muito importante para minimizar a coagulopatia e você tratar de maneira adequada é quando você pode lançar mão de métodos point of care, como a tromboelastografia, o TEG, o ROTEM. Então, você colhe uma amostra de sangue total do paciente, você vai colocar no tromboelastograma, você vai ter um copo que gira e o coágulo vai se formando, e de acordo com a solidez desse coágulo, esse estímulo vai ser passado para um software que vai esquematizar em uma curva a formação do coágulo e todos os fatores da coagulação e, posteriormente, a fibrinólise também. Então, você vai ter em 20 minutos, você já vai estar sabendo o que está ocorrendo com o seu paciente, porque você vai ter aquela formação do coágulo, a ação também das plaquetas, você vai ter a espessura do seu coágulo, que você vai ver nesse software, e você pode medir. Então, a gente não vai dar uma aula sobre isso, que seria um curso, né, sobre tromboelastograma, mas só para vocês terem uma ideia, esse seria o coágulo normal, então você tem aqui a formação do coágulo, né, o C ou K, né, aqui quando você tem deficiência de fatores da coagulação, então a formação do coágulo vai ser mais demorada, e esse coágulo vai ser com uma amplitude menor também, então a gente vê aqui. Quando você tem baixa de plaquetas, ou ele estava tomando um antiagregante plaquetário, como a gente mencionou, então você também vai ter um coágulo mais fino, ele fica tipo um tubo de ensaio. A fibrinólise, você vai ter a formação do coágulo, mas ele vai se desfazer muito rápido, vai ficar como se fosse essa espada de medieval, né? A hipercoagulabilidade vai ser o oposto, você vai ter uma formação do coágulo muito rápida e você vai ter uma amplitude maior do M aqui, tá? A coagulação intravascular disseminada, a princípio você vai ter uma hipercoagulabilidade e um aumento da fibrinólise, e depois, numa fase final, você não vai ter mais nada, então você não vai ter formação do coágulo e uma fibrinólise bem intensa, tá? Então, de acordo com o que você tem em cada traçado, você vai usar um determinado componente. Então, por exemplo, na deficiência de plaquetas, aqui a gente vai repor só plaquetas. Deficiência de fatores da coagulação, a gente pode repor os fatores da coagulação ou plasma, dependendo do caso. Aqui, por exemplo, quando a gente tem um aumento da fibrinólise, a gente pode repor o ácido tranexâmico. Então, esses métodos viscoelásticos atualmente vêm sendo bem utilizados e são muito úteis. E eles, assim, economizam os componentes amarelos, que são o plasma e as plaquetas. E o crioprecipitado também. A gente agora vai falar um pouquinho, muito brevemente, sobre gatilhos transfusionais restritivos. Por quê? Porque a doutora Selma vai apresentar na terceira parte da nossa oficina quais são os gatilhos transfusionais restritivos e como que a gente vai utilizar. Mas você lembrar que é lógico, o que vale é a clínica, então a clínica é soberana. Então você tem que examinar o seu paciente, não só se basear nos gatilhos. Mas o PBM, ele vem mostrar que os gatilhos restritivos, além deles levarem, em alguns casos, uma melhora da sobrevida dos pacientes, por exemplo, pacientes UTI internados que estão estáveis, utilizar gatilhos somente transfundir abaixo de 7, você vai melhorar, vai economizar componentes sanguíneos, como o concentrado de hemácias, e você também, naqueles pacientes com Apache mais baixo, mais jovens, você vai melhorar a sobrevida deles, porque eles vão ter menos eventos adversos relacionados às transfusões. Então, a doutora Selma vai mostrar isso, e a gente tem há mais de 20 anos os gatilhos restritivos, mostrando que eles são superiores. Talvez em doenças cardíacas, o estudo MIT agora veio mostrar algo um pouco diferente, mas isso vai ser mencionado. Então, para finalizar, a segunda parte da minha palestra é como que a gente vai implementar o PBM nos serviços. Então, é importante dizer que no Brasil a gente tem diversos graus de implementação do PBM, é difícil ter 100% de implementação,
porque sempre vai ter os aceleradores e as barreiras. Então, nós vamos comentar nesse trabalho do professor Hoffman alguns aceleradores, como a geração de dados locais, a educação e treinamento em PBM, e as políticas nacionais. Alguns inibidores, como a baixa percepção das pessoas sobre a importância do PBM, inclusive da comunidade médica, os gaps educacionais e a falta de fundos que a gente tem para esses programas. Então, sobre a geração de dados locais. Então, eu gostaria de somente mencionar, também a Lorena vai falar na próxima palestra, a doutora Lorena, sobre o nosso trabalho no CISAM da Universidade de Pernambuco, que é um hospital público especializado na saúde da mulher, e esse hospital, ele tanto recebe gestantes que vão dar à luz, quanto mulheres que vão fazer procedimentos cirúrgicos. Então, nós implantamos nesse hospital uma clínica que se chamava Clínica de Anemia, Clínica de Transfusão, agora se chama Clínica de PBM, na qual, 4 a 8 semanas antes da cirurgia, a gente avaliava as pacientes com hemoglobina abaixo de 12, fazia o hemograma, a reticulose, metabolismo de ferro, B12 e ácido fólico, e dependendo do que fosse necessário, a gente fazia a reposição, principalmente pelo tempo, com ferro parenteral, ácido fólico e B12, tá? O ferro vioral, naqueles casos que não houvesse alguma urgência, que fosse uma anemia por deficiência absoluta, mas, em geral, a gente usava o ferro, começou a ter bons efeitos com ferro parenteral. E a gente fazia o segmento e, posteriormente, liberava essas pacientes para cirurgia. Então, a Lorena vai mostrar os resultados, mas eu posso adiantar para vocês que a gente conseguiu, com esse ambulatório, o aumento médio de 3 gramas de hemoglobina para as pacientes antes de irem para a cirurgia. Em alguns casos, subiu até 7, e o número de transfusões diminuiu muito. Então, cerca de 30 pacientes, creio que somente uma necessitou receber transfusão no pós-operatório. Bom, então isso é importante, você gerar os dados locais. Com isso, esse hospital, o diretor conseguiu que comprasse carboximaltose férrica, porque no começo usava o sacarato, e atualmente tem o protocolo do uso da carboximaltose férrica nesse hospital. Além disso, também era feito um programa de transfusão maciça, que deu ótimos resultados, porque com esse programa se tratava não só a anemia, como a coagulopatia, e também um programa de educação médica, que eu vou mencionar um pouco mais à frente. Então, educação e treinamento em PBM também é muito importante. Então, como que a gente pode promover? Para vocês terem uma ideia, um hospital na Califórnia, simplesmente adotando manuais de transfusão, ele conseguiu economizar 24% de transfusões de concentrado de hemácias. O tempo médio da internação dos pacientes caiu de 10,1 dias para 6,2, e a mortalidade dos pacientes de 5,5 para 3,3, somente seguindo rigorosamente as guias de transfusão. Então, por isso é importante que cada serviço tenha os seus próprios manuais de transfusão e os seus manuais de PBM. Então, aqui é um exemplo da ProSangue, que tem na nossa página web, a gente tem os manuais de transfusão e o manual de PBM, que inclusive vocês podem estar entrando e estar baixando, ele está à disposição do público. A gente tem também na América Latina esse consenso do qual eu participei, que é o consenso latino-americano da gestão de sangue para pacientes na saúde feminina. É o primeiro consenso de PBM no mundo focado na saúde feminina. Então, ele vai desde o diagnóstico da anemia, como tratar a anemia, em diversas situações em que a mulher necessita. Então, é bem importante vocês terem esse conhecimento. Também está disponível no boletim da FLASOG, que vocês podem obter online também. A Sociedade Ibero-Americana de PBM, ela está implantando no Brasil, a gente está com um programa piloto no Hospital do Coração e no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia de Ribeirão Preto, e a gente oferece para os nossos associados academia virtual, que são palestras em inglês e espanhol, vai ter também tradução para o português, que foram criadas pelo pessoal da Austrália Ocidental quando implementaram o programa de PBM na Austrália, que é o programa modelo que a Organização Mundial da Saúde sempre menciona. Então, com a academia virtual, os sócios podem entrar, assistir essas palestras, depois você faz uma pequena prova para receber um certificado da academia virtual. É bem interessante, são 30 horas mais ou menos de aula, algo que demanda algum tempo, mas vale a pena, porque você realmente acaba tendo uma visão muito boa do PBM. E também no estudo que a gente fez com a Lorena, com a doutora Lorena, no CISAM, a gente também mandava mensagens educativas para os médicos por WhatsApp,
mencionando faça ferro, não faça sangue, os algoritmos de quando realmente seria necessária uma transfusão, quando poderíamos repor ferro, e também explicando as causas da anemia e como tratá-la da maneira adequada. Bom, sobre políticas nacionais, então a gente tem uma política mundial da Organização Mundial da Saúde que recomenda a implantação de PBM, porque ele é mais econômico, é ético e também é baseado em evidências. Então, são os 3 E's do PBM. E essa política já é de conhecimento, também está disponível na internet para quem quiser. Agora já temos em português também, temos português, espanhol e inglês. E é bem importante porque sensibiliza os gestores de saúde sobre a importância do PBM. No Brasil, a gente já tem o Ministério da Saúde também preocupado com a implantação do PBM nos diversos serviços. Em São Paulo e Rio de Janeiro já tem uma política estadual para a implantação do PBM nos serviços de saúde. E também nós, da Sociedade Ibero-Americana de Patient Blood Management, estamos desenvolvendo junto ao Ministério da Saúde, no programa Qualis, um indicador de qualidade, ou seja, a prevalência de pacientes que internam com anemia, um indicador a mais do programa Qualis para os hospitais privados, né, da rede de saúde, que vão mostrar que se realmente aquele corpo clínico do hospital está preocupado com essa questão da anemia nos pacientes. Então, antes de internar para uma cirurgia eletiva, se ele tiver anemia, ele vai constar nesses indicadores e através de uma comparação entre os serviços, a gente vai poder ter uma visão global, nacional, sobre o impacto da anemia no pré-operatório. Eu acho que vai ser uma coisa assim, muito útil e que espero que passe para a saúde pública também. E com isso tudo, o PBM acabou se globalizando, então na América Latina a gente já tem vários centros focados em PBM, na América do Norte, nos países africanos e na Ásia também, e principalmente na Austrália, que talvez seja o país modelo para a implantação do PBM. Bom, sobre orçamento, então sempre é uma parte muito sensível, porque no Brasil falta dinheiro para tudo, né? Então a gente tem que sempre lidar com os cortes no orçamento. E eu acho que um ponto muito importante que a gente tem essa referência do professor Hoffman, que mostra que o primeiro ponto mais importante do PBM são os resultados que você tem para os pacientes, mas que você também vai poupar os custos em saúde. Então, isso é muito importante a gente mostrar para os gestores de saúde, e daí, por isso que a maioria dos programas de qualidade, hoje em dia, eles já exigem ações de PBM. Esse é um estudo que a gente submeteu também com os pacientes do CISAM para uma revista chamada BMC Public Health, que ele está em revisão, mostrando que tanto ambulatorialmente quanto no ambiente internado, como eu mencionei para vocês, às vezes as mulheres vêm do interior acabam ficando internadas para repor ferro, você usar carboximaltose acaba sendo mais custo-efetivo do que o sacarato para repor anemia dessas pacientes. Então, em breve, espero que a gente termine essa revisão, esse estudo seja publicado e que isso possa sensibilizar os gestores da saúde sobre a importância do ferro de alta concentração no SUS para os pacientes que precisam. As falhas educacionais, que são barreiras para o PBM também, então, a gente tem muito pouco, né, sobre hemoterapia na faculdade de medicina, nas outras faculdades de enfermagem, de nutrição, talvez quase nada, né? E também sobre anemia, como diagnosticá-la, tratá-la, sobre coagulação, realmente a gente acaba estudando muito pouco isso. Então, é importante a gente trazer essa questão para a sociedade. Então, no Hospital das Clínicas, a gente bolou um e-learning, o Comitê de Hemoterapia, no qual o indivíduo que vai prescrever sangue, ele precisa fazer esse e-learning. Nesse e-learning, ele vai aprender sobre as indicações da transfusão, os eventos adversos, como notificar uma transfusão, e depois que ele fizer esse e-learning, ele vai fazer uma provinha, se ele tirar 70%, ele é certificado, e a partir daí o sistema vai permitir que ele possa prescrever. Sem isso, ele não vai conseguir prescrever, o sistema automatizado não vai autorizar. Uma outra maneira que tem, que eu sei também que outros hemocentros fazem, é a auditoria das transfusões. Então, atualmente, a gente vem vivendo, desde a pandemia, essa realidade. Então, cada transfusão que é solicitada fora da rotina, fora dos estoques, a gente vai auditar de acordo com os sinais e sintomas que o paciente apresenta, de acordo com os dados clínicos que os nossos clientes vão passar, e a gente vai avaliar um hemograma ou coagulograma
do dia ou do dia anterior para poder estar liberando aquela transfusão no sistema de acordo com a nossa possibilidade. E a gente sempre procura liberar uma transfusão, orientamos a reavaliar o paciente e, se necessário, liberar outra. Ou seja, um é melhor do que dois. Lembrando também que o PBM é multiprofissional, então a gente tem que realmente sensibilizar toda a nossa sociedade, tanto civil quanto a sociedade médica, sociedades médicas, equipe de enfermagem, de nutrição, os gestores de saúde sobre a necessidade da implantação do PBM. No começo sempre é difícil, mas se a gente tem um apoio, o serviço se torna mais fácil. E com isso, a gente pode ir galgando ponto a ponto, como a gente vê nesse algoritmo que o INCOR lançou, com as etapas para a implementação do PBM, e chegar no cume da montanha, e lá a gente vai fincar a nossa bandeira, tá? Então, com isso, eu gostaria somente de, antes de terminar minha apresentação, lembrar que agora, no mês de setembro, a Organização Mundial da Saúde vai estar lançando um guia para implementação do PBM globalmente. Então, é um guia muito detalhado, eu fiz parte, fui colaborador desse guia, tenho orgulho de dizer isso, e a gente vai ter como implantar o PBM, como gerenciar a implantação, isso eu acho que vai ajudar muito. Então, esse guia, a princípio, vai ser em inglês, mas posteriormente ele vai ser traduzido para o espanhol e para o português também. Então, acho que isso vai ajudar bastante e vai sensibilizar a comunidade sobre a importância do PBM. Então, com isso, eu agradeço vocês e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado.